Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um momento de reflexão. Cremos que o Senhor tem falado muito conosco através desses momentos onde nós nos preparamos, buscamos ao Senhor e pedimos sempre uma palavra fortalecedora para o coração aflito, para um coração necessitado, para um coração que se encontra cansado, esgotado, para você que se encontra enfermo, para você que se encontra pedindo ao Senhor respostas, que o Senhor hoje possa ir de encontro ao teu coração, trazendo a paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. Amém? Então é com alegria que nós chegamos aqui para mais esse momento de reflexão, para podermos meditar na palavra do Senhor. Um beijo especial para minha amiga André Coutinho, alguém que tem me incentivado muito, que tem orado pelo meu ministério, alguém que tem estado sempre ali trazendo alegria ao meu coração, tá? E até mesmo divulgado os vídeos também. Deus te abençoe, minha amiga, em nome de Jesus. Bom, queridos, hoje o Senhor me deu a direção para que falássemos um pouquinho sobre o profeta Eliseu e um grande milagre que ele realizou. Eu sei que nós estamos vivendo momentos onde a escassez ela tem rondado as nossas vidas, né? A escassez de tudo, escassez de comida, de saúde física, saúde emocional, escassez de amor, escassez de família, escassez na tua vida talvez espiritual, mas hoje o Senhor vem trazer para nós alguns recadinhos, algumas dicas que são muito importantes, baseados na palavra do Senhor. E eu queria que você acompanhasse junto comigo, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Não se esqueça, como minha filha sempre lembra, se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo. Você não precisa vir aqui dar um dislike, porque verdadeiramente, se você não curtiu o vídeo, você não precisa nem assistir. Mas se esse vídeo tem falado contigo, se esse vídeo tem abençoado a tua vida, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para você ser sempre avisado quando entrar um vídeo novo, amém? Então vamos lá, segundo Reis, capítulo 4, né? Eu lembro que nós falamos aí da última vez sobre o Salmo, capítulo 3, um salmo de Davi, quando fugia de Absalão. Falamos também de Elias, quando Elias se hospedou com a viúva de Sarepta, quando antes ele também foi alimentado pelos corvos. Nós vimos grandes milagres também quando Elias ressuscitou, né, o filho da viúva de Sarepta. Então o tempo todo o Senhor tem ministrado ao nosso coração que é um tempo de milagres. É um tempo onde nós precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos orar, queridos. Precisamos confiar no Senhor. Dedique o seu tempo ouvindo louvores, adorando ao Rei dos Reis, lendo a palavra de Deus. Dedique o seu tempo em buscar a vontade do Pai, em ouvir a voz do Senhor em orações. Dedique o seu tempo em entrar em total intimidade com Deus, porque na intimidade com o Senhor que você vai ouvir a voz dele. Então vamos lá, 2 Reis capítulo 4, o subtítulo da minha Bíblia diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Então eu quero lembrar a você aqui que já no tempo também de Eliseu, havia uma escola de profetas. E essa escola de profetas é como se fosse nos dias de hoje, os seminários que existem para ensinar a palavra de Deus, ou uma escola bíblica dominical, mas era um local preparado especificamente para que os profetas do Senhor estudassem a lei, estudassem a Torá e pudessem se tornar conhecedores da palavra, porque os profetas do Senhor precisavam conhecer a palavra. E Deus chamou a mim, chamou a você para sermos profetas do Senhor, aqueles que trazem as boas novas, aqueles que trazem a palavra do Senhor, e você precisa conhecer essa palavra. Então, naquele tempo, um discípulo dos profetas de Eliseu, ele havia morrido. Mas o Senhor nunca se esquece dos seus. Você sabe que eu estava ouvindo agora, eu estava assistindo uma live e o cantor que estava ali ministrando louvores ao Senhor, ele diz exatamente isso, que não é importante aquilo somente que estamos fazendo agora, mas o legado que vamos deixar. O legado que vamos deixar para os nossos filhos, o legado que vamos deixar para a próxima geração. Então, com certeza, aquele discípulo dos profetas que morreu deixou um legado de fé.
o legado que alcançou o coração da sua esposa, né? E ela luta pela sua família. Mulheres, lutem pelas suas famílias. Se você está vendo um filho que está se perdendo, uma filha que está se afastando, se está ainda nas suas mãos, né, o poder de trazer esses filhos de volta para perto de você, não deixar esse filho padecer no mundo, saiba que você tem que sair do lugar onde você está para fazer alguma coisa. Isso eu aprendo com a mulher deste discípulo dos profetas, porque a Bíblia diz que era uma mulher, que a Bíblia não dá nomes, né? Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, né? Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Olha como ela chega para Eliseu. Ela chega para Eliseu com a certeza de quem era o seu marido. Ela chega para Eliseu lembrando de quem foi o seu esposo. Que ele não era apenas um discípulo dos profetas. Ele era um discípulo, alguém que aprende. Discípulo é um aluno, né? Quando você ouvir a palavra discípulo, também que você possa traduzir por aluno. Aquela mulher, ela estava dizendo que ele não era apenas um discípulo dos profetas, ele era alguém que temia ao Senhor. Porque existem muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas não temem ao Senhor. Então ela vem lembrando, nas suas orações, converse com Deus segundo a palavra de Deus, vai lembrando ao Senhor de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que você é, por alguém que você está intercedendo. Senhor, lembra dos meus filhos, lembra do meu esposo, lembra da minha esposa, lembra da minha família. Lembra, Senhor, daquele meu parente lá de longe. Lembra, Senhor. E ela diz aqui para Deus que ele temia o Senhor. E ela diz agora a situação. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Porque naquele tempo, quando não se tinha condições de pagar uma dívida, você então tinha que dar o que você tinha. Você tinha que dar o que você tinha. O que você tinha em casa, o que você tinha nas mãos. E quando você tinha filhos, eles eram levados como escravos para que a dívida fosse paga de forma humana. Graças a Deus que a nossa dívida foi paga por Jesus lá na cruz. A melhor forma humana. Esses dias eu até postei: obrigada, Pai, porque o Senhor não nos deu uma segunda chance. O Senhor nos deu Jesus, a primeira e a melhor oportunidade. Jesus, ele exala amor. Jesus, ele exala sabedoria. Jesus é a nossa única oportunidade de nos chegarmos a Deus. Isso é maravilhoso. Então aquela mulher, eu vim aprendendo com ela que nas nossas orações nós temos que lembrar a Deus, como muitas vezes cantamos: lembra, Senhor, juraste o teu amor. Não que Deus é esquecido e precisa ser lembrado. É uma forma também de declaração da tua fé, declaração das tuas obras, para que você possa dizer para Deus quem você é, como você se vê, como você vê o outro. Então ela fala do seu esposo: lembra, Senhor, que ele temia. Lembra, Eliseu, que ele temia o Senhor, sabe? E aí ela diz, agora é o problema. Ele temia o Senhor, nós temos uma dívida que não pode ser paga, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Que você não permita que os teus filhos sejam escravos do pecado, escravos deste mundo. Pastor, o que eu posso fazer? Eles já são maiores de idade. O que você vai fazer? Fala com aquele que pode mudar coração, mente, alma. Aquele que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, aí diz o versículo 2 que Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então eu vou aprendendo com essa mulher. Quando você está vivendo problemas, qualquer tipo de problema, em primeiro lugar, você não pode se isolar. O teu isolamento, a não ser agora na quarentena, né? Estamos quase aí saindo dessa quarentena, mas ainda existe um isolamento social necessário, ainda existe, né, um cuidado que é necessário. Mas quando você se isola totalmente das pessoas, você fica muitas vezes sem um socorro. Porque o teu socorro, em primeiro lugar, vem do Senhor. Mas Deus tem os seus instrumentos aqui na terra para usar. Então aquela mulher, ela não se isolou diante de um problema. Ela foi até Eliseu. Chegando diante de Eliseu, ela conta os seus problemas. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher é que ela não se entregou. E aqui eu falo de uma mãe que não se entregou. Não se entregou diante do problema.
Não chegou para o credor e falou, ó, leva os meus 2 filhos, realmente eu não tenho como lhe pagar. Ela ainda tinha uma chance de ir até o homem de Deus, ela tinha uma chance de pedir oração. Nunca se envergonhe de pedir oração. Quantas pessoas nós ajudamos em oração, clamamos em oração, vamos ao monte, intercedemos pelas pessoas que pedem oração, aquelas também que não pedem, nós sabemos de alguma situação difícil. Querido, pedir oração nunca é demais. Pedir a intercessão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, nunca é demais. É mais uma chance para o teu milagre acontecer. Eu me disponibilizo para ser uma intercessora para a sua vida. Sempre que nós estamos ali no monte, eu e meu esposo, nós oramos por tantas pessoas, clamamos por tantas pessoas, pessoas até que eu não conheço, pessoas que eu nunca vi, mas que pedem oração, porque a oração tem que ser algo levado a sério. A intercessão tem que ser algo levado muito a sério. Hoje eu recebi um telefonema onde eu dobrei o meu joelho na hora. Eu estava saindo, mas eu dobrei os meus joelhos na hora. Chamei minha família e falei, vamos orar por esta pessoa. E ali no Viva Voz nós oramos, nós clamamos e para a honra e glória do Senhor. Esse jovem voltou para Jesus. E eu creio que coisas grandes Deus vai fazer através da nossa oração, através da nossa intercessão. Mas você não pode ficar parado. Você tem que buscar ajuda, você tem que clamar, você tem que pedir ao homem de Deus, aos Eliseus da vida, a mulher de Deus, as mulheres de Deus como as Déboras, que se levantem em teu favor e que orem por você. Sabe, todas as vezes que eu preciso, eu peço oração, sim. Primeiro lugar, a minha família, ao meu marido como sacerdote da minha casa, ele põe as mãos sobre a minha cabeça, ele me abençoa, ele me libera, ele ora pela minha vida. Minha filha intercede também por nós. Eu oro por eles, então isso começa em casa, mas se você não tem isso em casa, que você peça socorro às pessoas que você conhece, que são pessoas que vão verdadeiramente orar e clamar ao Senhor, e o Senhor te ouvirá. E o versículo 2, então nós aprendemos quando Eliseu pergunta, o que te hei de fazer? É como se Eliseu tivesse diante de uma situação que ele diz o seguinte, eu não tenho dinheiro. E nem sempre é o dinheiro que vai ajudar alguém. Nem sempre, né, o dinheiro vai poder colaborar com alguma situação irreversível, porque Eliseu não tinha, mas Eliseu também pergunta para saber qual era a fé daquela mulher. E aí, na hora que ele pergunta isso, ele mesmo responde, diz-me que é o que tens em casa. Então Eliseu pergunta, o que eu vou fazer para você? Mas na mesma hora, um homem e uma mulher de Deus, ele ou ela, né, eles sabem que alguma coisa nós sempre poderemos fazer. É verdade? Alguma coisa nós sempre poderemos fazer. E ele pergunta para ela, o que você tem em casa? Aqui é como se Deus estivesse perguntando para mim e para você. Numa situação difícil, o que é que você tem nas mãos? O que você pode fazer? Né? E aí, ela respondeu sinceramente, porque nós não podemos esconder nada de Deus. Né? Você sabe que os profetas, eles simbolizavam sempre a presença do Senhor. Eles simbolizavam uma resposta do próprio Deus. Não adianta você esconder nada para Deus. Quando o Senhor chegar para você e falar, o que você quer que eu faça, Fernanda? O que você quer que eu faça, Maria? O que você quer que eu faça, Débora? O que você quer que eu faça, João? O que você quer que eu faça, Pedro? O que você quer que eu faça, Lucas? O que você quer que eu faça, Patrícia? Vieram alguns nomes aqui aleatórios na minha mente. E você precisa, em primeiro lugar, dizer a situação que você está vivendo. Porque Deus, trazendo agora, aplicando aqui o que Eliseu fala, aplicando como o nosso Deus também faz conosco, o Senhor numa oração ele pergunta o que te hei de fazer e ele mesmo ele te faz também uma outra pergunta. O que você tem na sua casa? O que você tem na sua vida? O que você tem ao seu alcance? Ainda que seja pouco. Pouca saúde? Pouco azeite? Pouco recurso? É verdade? Pouca fé? Porque a Bíblia diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, que é o menor grão das hortaliças que existem. Só que, apesar do grão de mostarda ser o menor grão das hortaliças que existem, a mostarda, quando ela cresce, quando ela germina, brota e ela começa a crescer, ela se torna a maior das hortaliças. Por isso que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós poderemos dizer a qualquer monte, a qualquer impedimento, retira-te daqui para colar, e eles obedecerão a nossa voz. É um impedimento que esteja diante de você. É algo que está diante de você e que seja intransponível. É alguma coisa que está diante de você que não tem como você mudar, mas através da sua fé, através da sua petição, através da sua exposição para Deus, você irá mudar essa situação. Amém?
E aí a Bíblia diz que ela fala que ela não tinha nada. Primeiro ela diz o seguinte, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Quantas vezes o Senhor nos pede algo, nós dizemos, Senhor, mas eu não tenho nada. Mas tem sempre um senão. Deus sempre te lembra de alguma coisa que você pode fazer, de alguma coisa que você tem sim para abençoar. Alguma coisa que você tem sim para mover o coração de Deus. Porque, irmãos, a fé, ela é uma alavanca. Uma alavanca que move a mão de Deus. Então sempre nós temos alguma coisa sim. Se você tem a Bíblia na sua casa, medite na Bíblia todos os dias, queridos. Faça a oração. Sabe, eu sempre gosto de lembrar daquela musiquinha, né? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. A gente tanto ensina isso às crianças, né? Que é importante ler a Bíblia e fazer oração. E nós oramos pouco. Oramos ainda muito pouco, irmãos. É tempo de comunhão com Deus. É tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de abrirmos mão de alguma coisa para buscar a face de Deus. Esses desafios que nós temos colocado já há algum tempo, de caminhar até o monte, já falei aqui para alguns irmãos que ida e volta são 10 quilômetros. Irmãos, a comunhão que nós temos, nos separando naquela hora do telefone, das coisas de casa, da correria do dia a dia, ela é tão profunda naquele lugar, não por ser um monte. O monte pode ser o teu quarto. Quantas vezes também eu fecho a porta do meu quarto, ou vou pro quarto da minha filha, ou fico na minha sala, ou vou para os fundos do meu quintal e vou orar. É qualquer lugar que você possa se isolar, onde você se sentir mais confortável para orar. Sabe? Jesus subia ao monte para orar. Toda vez que a Bíblia fala que Jesus subia ao monte, ele subia a fim de orar, a fim de ficar sozinho. Quando ele estava pertinho de ir para o Calvário, ele foi para o monte e ele subiu até um determinado momento com Pedro, Tiago e João. Mas eles adormeceram. Eles adormeceram. Jesus, quando volta, ele falou, fiquem aqui que eu vou ali um pouquinho orar. Jesus, quando volta, encontra eles dormindo. E Jesus fala para eles, poxa, eu não posso contar com vocês nem por um tempo, vocês já estão dormindo. Às vezes a igreja está dormindo, irmãos, ao invés de orar. Dormindo um sono espiritual. Achando que já é salvo, que já está salvo. Eu tenho dito aqui que a salvação, ela é um estado. Hoje nós estamos salvos. Você pode repetir essa frase comigo? Hoje eu estou salvo. Amanhã eu preciso me manter salvo. Então você tem que se preocupar com a tua salvação. O momento que nós estamos vivendo agora é o momento da gente se preocupar com a nossa salvação. Porque, irmãos, as pessoas estão partindo. Essa semana faleceu uma pastora que eu conhecia, até próxima a mim, fomos vizinhas. E ela faleceu de repente, uma notícia triste, que me entristeceu muito. Compartilhamos alguns momentos de oração, compartilhamos alguns momentos onde ela falou das dificuldades que ela estava vivendo. Já estivemos ali tão próximas e de uma hora para outra ela se foi. Nós não sabemos o dia que o Senhor irá nos chamar, ou para arrebatamento, ou para nos encontrarmos com Ele. Então o que importa nesses últimos dias é a salvação. E sabe como é que você vai ser salvo? Investindo em oração, na leitura da palavra, vivendo o que a palavra do Senhor te ensina e me ensina. Esse é o segredo. Então a salvação é um estado, não é uma condição. Eu sou salvo, não, eu estou salvo. E aí o versículo 3 diz assim, então disse ele, vai. Hoje o Senhor fala contigo, às vezes se abriu diante de você uma porta de emprego, se abriu diante de você um novo tempo, se abriu diante de você um relacionamento onde o Senhor está sinalizando, vai, vai. Às vezes, irmãos, é necessário sair da inércia. Aquela mulher precisava ir. Então, não foi Eliseu que foi até a casa dela, ele disse, vai. Olha como é que o Senhor fala conosco. Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Eliseu está gerando naquela mãe, naquela mulher, que está vivendo uma situação terrível, a ponto de perder os seus 2 filhos como escravos. Você imagina. Então, quando aquela mulher está no pior momento da sua vida, Eliseu gera na vida daquela mulher, no coração daquela mulher, expectativa, esperança. Quando ele diz, vai e pede emprestado aos teus vizinhos. Vasilhas vazias. Isso também aponta para o evangelismo, né? Eu, quando meditei nesse texto, eu falou comigo, isso também aponta para o evangelismo. Às vezes o Senhor está pedindo para você não pegar vasilha cheia, não. A gente às vezes quer levar para a igreja, levar para Jesus quem já está cheio. O Senhor agora está no momento que Ele está falando, vai pegando as vasilhas que estão vazias e não pega poucas, não. Estamos vivendo as últimas horas.
Estamos vivendo os últimos minutos. Vai pegar vasilhas, e vasilhas que estejam vazias. As cheias não precisam de azeite. Vasilha cheia não precisa de azeite. As que precisam de azeite são as vasilhas vazias. As vasilhas vazias precisam de azeite. Então é tempo de resgatarmos, é tempo de acolhermos, é tempo de recebermos pessoas que estão vazias de Deus, pessoas que estão precisando ser cheias, pessoas que estão precisando de um milagre. E ele gera agora expectativa, esperança no coração daquela mulher que tinha um marido, que era amparada. Agora se tornou viúva, porque naquele tempo, uma mulher viúva, ela tinha o amparo dos filhos. Agora ela se tornava totalmente viúva, sem nenhuma expectativa de vida, quando ela não tinha filhos. Ou no caso dela, ela ia perder os seus 2 filhos, porque provavelmente o credor foi buscar, né, de volta algo muito alto, um valor muito alto. Para ele ter levado 2 filhos escravos, é porque a dívida daquele homem era alta. Ninguém sabe por que aquele homem deixou uma dívida tão alta. E não cabe a mim nem a você tentarmos descobrir. Porque no momento em que as pessoas estão passando necessidade, às vezes elas realmente fazem loucuras, pedem valores altos emprestados, só que nós nunca sabemos o dia de amanhã. E a dívida pode ficar por aí, não é verdade? Então você precisa viver uma vida íntegra, uma vida reta com Deus, para que as suas dívidas não fiquem por aí. Para que o seu nome seja bem lembrado. Para que o seu nome, principalmente diante do Senhor, seja um nome bem lembrado. Aqui aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos, porque Eliseu nunca vai falar alguma coisa que ela não pudesse cumprir. Aliás, Deus nunca vai te pedir alguma coisa que você não possa cumprir. Quando ele diz, pede emprestado aos teus vizinhos. Se você não tem um bom relacionamento com os teus vizinhos, como é que você vai pedir vasilha? Não é verdade? Se você não tem um bom relacionamento com as pessoas, você não pede nada emprestado. Mas quando você tem um bom relacionamento com as pessoas, você pede uma água. Às vezes, irmãos, Deus é tão tremendo que nós não precisamos nem pedir. E eu que já passei por 7 mudanças na minha vida, né? Quantas vezes eu me mudava para um lugar onde as pessoas ofereciam água, ofereciam um gelo para colocar numa água que esteja quente, ofereciam qualquer coisa, se apresentavam, olha, se precisar de alguma coisa, meu nome é fulano. Por quê? Porque Deus coloca isso no coração das pessoas e você nunca vai estar sozinho, porque Deus coloca pessoas ao teu lado para te ajudar, para te levantar, para te apoiar, para te trazer recursos, para te trazer fé. Não precisa ser pessoas apenas que tenham algum recurso em mãos, não, pessoas que trazem fé. Eliseu não tinha nada, porque Eliseu também vivia uma vida numa condição muito humilde. Então Eliseu diz para ela, vai e pede emprestada vasilhas vazias, muitas vasilhas, não poucas. E aí o versículo 4 diz, então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Então, outra coisa que eu aprendo aqui com Eliseu. Quando ele diz, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Existem momentos em que você precisa fechar a porta da tua casa para você ver o milagre acontecer dentro da tua casa. Fechar a porta para a incredulidade, fechar a porta para pessoas que vêm dentro da tua casa trazer uma instabilidade física, emocional e espiritual. Fechar a porta para que não entre ninguém dizendo, para que tanta vasilha? Tá ficando louca? O que você tá fazendo? Ela só pediu emprestadas vasilhas. Você não precisa entrar em detalhes quando Deus não te manda fazer isso. Aí Eliseu fala, fecha a porta. Porque se você não fechar a porta, os curiosos vão entrar. Se você não fechar a porta, os incrédulos vão entrar. Se você não fechar a porta, aquelas pessoas que minam a tua fé vão entrar. Lembra quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo? Ele também não permitiu que ficasse ali naquele quarto, naquele tumulto, já estava até tocando a música, né? Daquela cerimônia fúnebre. E Jesus só deixa os pais da menina, Jairo, sua esposa, e também Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque era quem tinha fé. Jesus só deixa ao seu lado pessoas que tinham fé. Primeiro os pais, porque ninguém tem maior amor neste mundo. O amor sempre que a Bíblia compara ao amor de Deus é o amor dos pais pelos seus filhos. Então ele deixa ali a presença dos pais, porque os pais fazem tudo pelos seus filhos. Não é verdade? O que nós não fazemos pelos nossos filhos, irmãos? O que eles não pedem que a gente não tenta fazer? Desde aquele brigadeiro, naqueles horários que a gente já está cansada, ao bolo de chocolate, como a minha filha pediu na semana passada, que estava com vontade de comer. Esse horário, assim, eu estava lá fazendo caldo verde, fazendo o bolo de chocolate. Irmãos, nessa quarentena a gente se reinventou,
né? A gente se reinventou, aprende a fazer feijoada. Pastor João foi para a cozinha, fez uma costela. Eu tenho fotos e posso provar que ele fez uma costela que nem eu faço costela aqui. Ele tava na internet, falou, viu uma receita de costela na panela de pressão. Falei, meu pai, o que vem por aí? Vou lá no mercado comprar uma costela. Falei, filho, nem eu faço costela. Ele, não, mas a receita aqui é bem fácil. Fui lá comprar uma costela, irmãos. Ficou maravilhosa. Eu tenho dito que essa quarentena é a quarentena do milagre, né? Quantos milagres você viveu na quarentena? Quantas coisas Deus revelou a você na quarentena? Como você cresceu e amadureceu na quarentena? Quantos valores você ganhou nessa quarentena? Não é verdade? Então eu digo ainda dos milagres da quarentena, né? E aí naquele momento, então, Eliseu ordena que ela fechasse a porta sobre ela, sobre os filhos dela, e deitasse, colocasse o azeite em todas aquelas vasilhas. Todas aquelas vasilhas. Pastora, e a vasilha que estava furada? A vasilha que estava furada? E a vasilha que estava rachada? Só fica cheio de azeite quem está totalmente íntegro, com o seu vaso consertado, com o seu vaso moldado pelo oleiro, para permanecer cheio de azeite. Porque um vaso quebrado e um vaso rachado não consegue sustentar o azeite. Uma pessoa que tem uma vida quebrada, uma pessoa que tem uma vida rachada diante do Senhor, ela não mantém azeite na sua vida. O azeite se esvai, o azeite vai embora. O investimento que você vê que você está sempre fazendo. Já viu que tem pessoas que você está sempre colocando azeite, coloca azeite, mas a pessoa está sempre vazia, porque tem rachadura, porque tem um buraco. Você, mulher, você me entende? Você já colocou feijão naquela vasilha que estava rachada e você não viu? Naquele pote de sorvete que estava rachado e você não viu? Daqui a pouco tá tudo, né? A tua pia, ou a tua geladeira, o teu freezer, o teu congelador, tá cheio de caldo de feijão. Aquilo começa a se esvair. Então as vasilhas tinham que estar totalmente reparadas em perfeito estado, como a Bíblia fala em Jeremias 18, para que você possa se dispor, descer à casa do oleiro, porque se o vaso estiver quebrado, rachado, ou melhor, se o vaso estiver rachado, o oleiro faz um vaso novo, porque o oleiro, ele não usa remendos no vaso, porque aquele remendo vai soltar, aquele remendo vai sair, aquele remendo não tem condições de sustentar azeite. Então nós temos que ter uma vida perfeita e íntegra diante do Senhor. Nós não podemos ser cristãos cheios de remendo, cheios de cola, não é verdade? Cheios de emendas, cheios de esparadrapos. Não, nós precisamos... Deu ruim, como diziam os jovens, deu problema? Vai à casa do oleiro para ele te refazer. A Bíblia diz que o vaso, ele se estraga muitas vezes na mão do oleiro. Não é verdade? Jeremias 18 fala isso. Que o oleiro viu que o vaso se lhe estragou nas mãos. Tem pessoas que estão nas mãos do Senhor e se estragam nas mãos do Senhor. É possível alguém se estragar nas mãos do Senhor? Sim, porque não é o Senhor que estraga. A Bíblia diz em Jeremias 18 que o vaso se estraga nas mãos do oleiro. É ele que se quebra, é ele que se estraga, é ele que se entorta, é ele que não se amolda direito. Então o oleiro tem que trabalhar aquele vaso novamente, quebrar, trabalhar ele todo de novo para que ele vire um vaso novo. Eu não esqueci a mensagem que eu prometi a vocês sobre vinho novo em odres velhos, tá? Mas o Senhor ainda está ministrando muita coisa no meu coração e eu preciso ainda me preparar mais, ler mais a palavra para trazermos uma reflexão sobre isso, uma mensagem sobre isso. Então aqui ela foi enchendo de azeite todas as vasilhas e ela começou a colocar à parte aquelas vasilhas que estavam cheias. Por quê? Porque vasilha vazia não pode ficar perto de vasilha cheia. Vasilha vazia não pode ficar perto de vasilha cheia. Vamos trazer para as nossas vidas? Vaso vazio não anda perto de vaso cheio. Os cheios ficam à parte. Os cheios já estão prontos. O cheio é o milagre que já chegou. O cheio é aquele crente que já está com vida no altar. Está cheio de Deus, não está rachado. O vazio ainda precisa ser cheio de Deus. Então os vasos cheios, eles precisam se separar. Se separar o quê? Não falar mais com vasilha vazia? Não. Ele precisa entrar num processo para que as outras vasilhas também sejam cheias. E aí Eliseu então deu essa orientação para ela. E logo após isso, versículo 5 diz que ela partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ou seja, ela obedeceu a ordem de Eliseu. Ela fechou a porta sobre seus filhos e aí estavam chegando as vasilhas.
e ela as enchia. Quem enchia as vasilhas? A mulher. Porque quem recebeu a ordem de Eliseu? A mulher. Então eles iam chegando com as vasilhas, os filhos da mulher, porque a família ela precisa participar do milagre. Quando você tem um milagre familiar, quando você tem um milagre que toda a sua casa está envolvida, você tem que colocar os seus filhos para participar da oração. Você tem que ensinar as suas crianças a orarem. Você tem que ensinar os teus adolescentes, os teus jovens a orarem. É um milagre familiar. Os filhos traziam as vasilhas e a mulher as enchia. A tua família precisa participar dos teus momentos de oração. É claro que existem momentos que nós precisamos mesmo nos isolar, mas existem momentos que as orações precisam ser em acordo, em conjunto, orar junto com os teus filhos, com teu esposo, com a tua esposa. Você que mora sozinho, tem uma parceira de oração, tem alguém para orar junto com você, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente. E isso, queridos, é algo maravilhoso. Isso é algo tremendo. Porque o Senhor não ouve a oração de alguém sozinho? Claro que ouve. Claro que Ele ouve. Ele é um Deus também daqueles que se encontram solitários. Mas é importante também você compartilhar. Eu estou querendo te mostrar aqui o poder da intercessão. O poder de você orar por alguém e também receber a oração intercessória. Então, o versículo 6 diz: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, porque ela ficava só no momento de encher. Aquela mulher enchia vidas, aquela mulher enchia as pessoas de esperança, aquela mulher enchia, trazendo para os dias de hoje, aplicando na tua vida. Era uma mulher que só enchia as pessoas de coisas boas. Será que eu e você somos pessoas que enchemos os outros de coisas boas? O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Então, era uma mulher que estava cheia de fé, ela ia colocando azeite, ela não ficava olhando assim: será que essa garrafa aqui de andorinha dá para quantos dias? Será que aqui vai dar para encher quantas vasilhas? Porque se nós olharmos para a condição e para o que temos nas mãos, irmãos, nós vamos perecer e vamos padecer. Não faça contas. Tem hora que Deus fala assim pra gente: não fica contando quanto você ainda tem. Não fica contando o que você tem em casa. Obedece a voz do profeta. Pega as vasilhas e começa a encher as vasilhas. O azeite quem dá é Deus. A provisão vem do Senhor. E aquela mulher vai esperando os filhos trazendo as vasilhas. E quando as vasilhas estavam todas, que eles pegaram, estavam cheias, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. E eu aprendo uma coisa com aqueles meninos. Eles deveriam ter buscado mais vasilhas. Porque Deus só faz segundo a medida da nossa fé. Entende? Se eles tivessem buscado mais vasilhas, mais azeite teria. Quanto mais a gente busca a Deus em oração, mais o azeite vai ser derramado. Vocês entendem que a fé e o que Deus dá é a medida proporcional? É uma medida proporcional. Você precisa buscar a Deus, você precisa orar a Deus, você precisa, quanto mais você ora: ai, pastor, como é que você tem tanta intimidade com Deus? Como é que você vê as coisas? Como é que Deus te mostra? Por que você ouve? Por que você sonha? Ou você que sai do lado, né? Aquela mulher de oração, aquele homem de oração, as pessoas às vezes querem saber se existe algum segredo. O segredo é permanecer cheio. Irmãos, eu tô na cozinha, eu tô ouvindo louvor, eu tô ouvindo uma pregação. Eu estou, às vezes, em casa, esses horários assim, e eu desligo tudo e fico assim, assistindo uma live, né? Como está nessas modas das lives, que são tão abençoadoras. Os louvores vão invadindo a nossa casa, as ministrações vão invadindo a nossa casa. Eu escuto muita rádio cristã, onde temos ali também o louvor o dia inteiro sendo ministrado, uma palavra sendo pregada. Então você tem que se encher. Quando eu tenho mais tempo, eu leio 5, 6 capítulos da Bíblia. Se eu tiver menos tempo, eu leio um capítulo bem lido, bem estudado, marcado. Eu sempre mostro para vocês a minha Bíblia, né? Eu não sei se a câmera pega, mas olha como ela é cheia de anotações. Porque é melhor você ler um capítulo bem lido do que ler 10 e não entender nada, né? Então, quanto mais você se encher, mais você tem para dar. Então, se eles tivessem buscado mais vasilhas, o azeite continuaria jorrando. Quanto mais você busca, mais você jorra. Quanto mais você busca, mais você jorra azeite. Mais Deus jorra em você. Então, cheias as vasilhas, ela pediu aos meninos: chega-me aqui mais uma vasilha, no meado do versículo 6, mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Porque vai haver azeite enquanto houverem vasilhas. Você precisa entender que também, voltando aqui para a área do evangelismo, enquanto você trouxer vidas para a presença do Senhor, o azeite vai jorrar da tua vida. Você sabe que quanto mais você disponibiliza a tua vida para a obra do Senhor, mais azeite jorra. Não pare.
Não pare. Tá doendo? Continua. O importante é caminhar. O que a Bíblia diz no Salmo 126? Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Então o importante não é o choro. O importante é continuar semeando. Quem sai andando e chorando. Mas primeiro você caminha. Primeiro você toma a atitude mesmo chorando de caminhar. Então você anda, chora e semeia. A certeza de Deus para nós é que você e eu voltaremos com alegria, com os nossos feixes, com as nossas colheitas, com os nossos grãos, com o nosso suprimento, com a nossa provisão. Aquela mulher certamente foi diante de Eliseu chorando, mas agora ela está cheia de alegria, dizendo que as vasilhas estão lotadas de azeite. Os filhos deveriam ter buscado mais, porque certamente mais azeite ia jorrar. Quanto mais pessoas nós levamos para Jesus, tem azeite. Você tem que ter azeite. Ai, tô cansada de tanto orar, meu Deus, tô cansada de tanto evangelizar, tô cansada de tanto pregar, tô cansada de tanto orar, joelho no chão. Não, porque olha, quanto mais você tem para dar, mais Deus te enche, é mais azeite que vai brotar. Você já percebeu quando você não faz a obra de Deus, você fica meio vazio de Deus? Fazer a obra de Deus, irmãos, a gente faz em qualquer lugar, em qualquer momento. Mandando um WhatsApp para alguém, orando por alguém, perguntando a alguém se essa pessoa está bem, intercedendo pelos seus vizinhos, intercedendo pelos seus amigos, intercedendo pelos seus irmãos. Isso aí é um trabalho que não para. Então, quando você trabalha para o reino, o azeite vai continuar jorrando. E o versículo 7 diz, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Porque quando você é abençoado, você precisa voltar com testemunho. Essa semana, uma irmã que eu nem conheço pessoalmente, ela me deu 2 testemunhos maravilhosos que eu chorei de alegria, assim, diante do que Deus está fazendo. Deus ainda realiza sonhos, Deus ainda cura enfermidades, Deus ainda abre portas, Deus ainda levanta os caídos, Deus ainda levanta os abatidos. Então, quando você pedir oração ao profeta, quando você pedir solução aos Eliseus, que você volte dizendo, olha Eliseu, o que aconteceu. Pastora, você não sabe o que aconteceu. Irmã querida, você não sabe o que Deus fez. Então, ela voltou e fez saber ao homem de Deus tudo o que tinha acontecido. Ela podia ter ficado quieta, ó. A gente já tem um milagre aqui, vamos fazer agora o que a gente acha que tem que fazer. Não, ela voltou para buscar conselho agora com o que fazer com o milagre. Quantas pessoas pedem um filho ao Senhor? Tem um filho e não ensinam esse filho a viver na casa do Senhor, a viver segundo os ensinamentos do Senhor. Não é verdade? Então ela não sabe o que faz com o milagre. Essa pessoa não sabe o que fazer com o milagre. Tem pessoas que não sabem o que fazer com o milagre. Busque direção com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Busque direção a alguém que conheça a palavra de Deus para que você saiba o que fazer agora com o milagre. Porque Eliseu diz assim para ela, vai, vende o azeite, porque o azeite naquele tempo, irmãos, não é que nem hoje em dia que você compra uma garrafa de azeite por 14, 15, 20 reais, né? Não era um azeite assim que já é caro, né? A gente fica assim, às vezes, com pena de dar 20 reais uma garrafa de azeite. Mas imagina naquele tempo era uma iguaria. O azeite naquele tempo era uma iguaria que quase ninguém tinha em casa. Quando se tinha, pode ver, sempre se tinha pouco azeite. Lembra da viúva de Sarepta? Só tinha um pouquinho de azeite na botija e um bocado de farinha na panela. Essa mulher viúva também só tinha um pouco de azeite. E o azeite simplesmente, ele começou a jorrar. Ela tinha apenas uma botija. A viúva de Sarepta estava numa situação pior, né? Que ela tinha um finalzinho de azeite na botija. Essa aqui, ela tinha uma botija que não era o suficiente para pagar a sua dívida. Então precisou ter mais azeite. E ele diz, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, porque tem pessoas que estão com dívidas e ao invés de honrarem os seus compromissos, elas começam a esbanjar. Não, pague sempre as tuas dívidas. Quando o recurso vier às tuas mãos, pague as tuas dívidas, honre os teus compromissos. E aí ele diz, aí sim virá alegria. E tu e teus filhos vivei do resto. Já percebeu como isso também aponta para o nosso momento de fidelidade com a obra de Deus? Quando a Bíblia diz, paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Ele está dizendo o seguinte, primeiro honre os seus compromissos. E nós sabemos que para o cristão, em primeiro lugar, o nosso compromisso é com o Senhor. Então nós precisamos honrar o nosso compromisso com Deus e vamos viver com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, do resto. Porque o resto com Deus, irmãos, é muito. O que sobra com Deus é muito.
O resto com Deus é uma grandiosidade tremenda. Eu já vi Deus fazer com o meu resto coisas maravilhosas, coisas incríveis, porque tudo que você coloca em primeiro lugar à disposição do Senhor, quando você dá o melhor do teu tempo, o melhor do teu recurso, o melhor da tua vida ao Senhor, o teu resto vai ser abençoado, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Já percebeu quando você paga a tua dívida com o início do teu dia ao Senhor, dando o início do teu dia ao Senhor, o resto do teu dia é todo abençoado. O resto do teu dia você vê Deus o tempo todo, tremendamente. É um telefonema que você recebe, é uma notícia boa, é o testemunho de um irmão que nos alegra, é aquele arroz que você achou que não tinha, vai lá e achou no fundo do armário. Já aconteceu isso com vocês na cozinha, mulheres? Meu Deus, porque arroz é tudo, né? Você tem arroz, você tem tudo. Minha família de Minas que fala isso, você tem um arroz e um ovinho. Olha, esses dias aí, irmãos, nós tivemos um dia aqui bem corrido, bem difícil, e aí tinha comida pra Ana Clara, é aquela coisa, tem pros filhos, né? Pra gente dar um jeito. Eu olhei na geladeira, eu tinha arroz, eu tinha ovo, eu tinha cebola e eu tinha um presunto. Irmãos, saiu um arroz aqui em casa, que a Ana Clara falou assim pra mim, mãe, por mim, se a gente comer isso todo dia, tá maravilhoso. Falei pra ela, minha filha, isso aqui foi mal, porque ela já tinha almoçado e comeu de novo. Mas tá muito bom. Eu coloquei um pouco de azeite, sabe aquele jeitinho que a mulher dá na cozinha, que ficou um prato até apresentável? Até apresentável. Arroz, ovo, cebola, azeite e presunto. Sai uma almoção aqui na visão deles lá, né? Porque a gente fica assim, gente, né? As mulheres sempre acham se desculpando. Olha, na correria não deu pra cozinhar o feijão, como a gente chegou tarde. Então a gente vai sempre se desculpando, mas quem tá comendo tá recebendo as maravilhas de Deus. Então o resto com Deus, ele é muito abençoado. Tudo que você faz, que você põe a mão, é abençoado. E aí, então nós aprendemos aqui que ela confiou no homem de Deus, cumpriu tudo que o homem de Deus orientou a ela, porque muitas vezes nós orientamos as pessoas, né? E as pessoas não fazem aquilo que nós orientamos. Então não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. A fé é uma receita de bolo também. Porque você tem que orar, ler a palavra, caminhar, ir em frente, sair do lugar que você está, porque ela saiu daquele ambiente terrível, aquele ambiente de perdição, aquele ambiente de quase morte. Ter um filho vendido como escravo era bem provável que nunca mais ela veria os filhos. E ela não se acomodou com isso. Não se acomode com o que está ruim na tua vida. Porque com Deus o pouco é muito. Com Deus o resto é tudo. Com Deus o azeite não vai parar de jorrar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu quero interceder a Deus, me colocar aqui na brecha para que Ele venha abençoar a tua vida, para que o azeite possa ser multiplicado na tua vida, para que você consiga muitas vasilhas, muitas vidas para Jesus, vasilhas vazias, para que elas possam ser cheias, para que você pague as tuas dívidas e que você e os teus filhos e a tua família e toda a tua casa possam viver do resto, porque o resto de Deus, irmãos, é maravilhoso. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar cada vida que está assistindo esse momento de reflexão, momentos baseados na Tua Palavra, momentos que têm abençoado tantas vidas. Eu quero colocar essas vidas diante de Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor venha salvando, curando, libertando cada vasilha vazia. Que a Tua Palavra implantada em nós faça também a diferença na vida das pessoas. Que nós possamos buscar em Ti soluções para os nossos problemas, não venhamos nos acomodar e não venhamos ficar inertes e não venhamos a ficar no mesmo lugar sem saber o que fazer. Não, Senhor, nós precisamos em primeiro lugar buscar em Ti uma solução. Tem que haver uma solução. Eu imagino na cabeça daquela mulher, eu não vou perder os meus filhos, tem que haver uma solução. E a resposta muitas vezes de Deus primeiro vem acompanhada de uma pergunta. O que você quer que eu te faça? O que é que tens em casa? Né? Então, às vezes, vem com algumas perguntas e você precisa sempre dizer a verdade. Senhor, nos ajuda sempre a dizer a verdade, porque nada fica oculto aos teus olhos. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece os nossos sentimentos. Pai, aqueles que estão passando por necessidades financeiras, que o Senhor venha trazendo o milagre. Quantas vidas na quarentena estão experimentando o teu milagre? Quantas vidas estão compartilhando comigo? Pastor, eu tenho mais hoje do que antes da quarentena. Que você receba de Deus agora a provisão, que você receba de Deus a estratégia. E quando você receber o milagre do Senhor, quando as vasilhas forem cheias, quando as vasilhas ficarem cheias de azeite, que você volte ao homem ou à mulher de Deus que te direcionou e conte o seu testemunho. E que você faça exatamente como Ele está te direcionando. Pague primeiro as tuas dívidas e viva do resto de Deus. Que o resto de Deus é muito, é maravilhoso e é perpétuo, é contínuo.
Em nome de Jesus, receba neste momento a paz que excede todo entendimento. Receba o milagre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, que você possa, ao final deste vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo para a honra e glória do nome do Senhor, para que esse vídeo possa aparecer aí como vídeos sugeridos para muitas pessoas, em nome de Jesus, amém? Deixa eu liberar sobre a tua vida a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, amém, meus queridos? Até o nosso próximo momento de reflexão. Como eu sempre falo, né, ficou a minha marca aqui registrada, aquele beijo estalado do fundo do meu coração, aquele coraçãozinho exalando amor para a tua vida e que você possa ficar firme no Senhor, porque a vitória é certa, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos.